Chegamos ao momento de maior importância. Sem a palavra de Deus não há razão, amado. Nós não podemos deixar a palavra relegada. Ela é o ápice, ela é o momento principal, porque ela instrui a igreja e adoramos a Deus por intermédio da palavra, crescendo na palavra. Pois bem, livro de Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. O tema pregado nesta manhã: quando a palavra é pregada, a porta da fé é aberta. Oh, que Deus seja louvado. Olha, que esta palavra esta manhã possa gerar um impacto positivo, abençoador na tua alma, alimentando o teu ser. Internauta, fique atento à palavra, não distraia sua atenção agora com outras coisas. Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7. Estamos aqui no encerramento da primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem começou no capítulo 13 e conclui-se aqui no capítulo 14. Vamos lá, Atos 14, diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ele pregou e a porta da fé já começou a se abrir. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde ficaram tomando aguinha de coco e pegando um surf na marina da glória. Não. O que eles fizeram? Anunciaram o evangelho. Perseguiram de um lado, vamos evangelizar do outro. Que esta palavra abençoe rica e abundantemente os vossos corações. Vamos orar a Deus. Eu oro antes de pregar para pedir a Deus que me use, porque eu sem Deus não sou nada. E eu preciso pedir que Deus abençoe esta hora, porque se Deus não abençoar, não adianta forçar a barra. Pai amado, nos submetemos inteiramente à sua vontade. Pedimos, Senhor, com muitos rogos, que o Senhor use o pregador, que o Senhor fale por intermédio do estudo bíblico e que alcance o coração dos ouvintes, transformando perspectivas, transformando mentalidades, libertando de cadeias, porque a verdade de Deus transforma. Muitas das vezes, ou talvez na maior parte delas, as verdades de Deus nos confrontam. A verdade de Deus nos deixam afrontados, porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza é pecadora. Mas em Cristo Jesus, quando a tua palavra é pregada, a porta da fé é aberta. E é desta fé que queremos nos alimentar nesta manhã, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora. Igreja de Cristo, povo amado de Deus, ovelhinhas abençoadas de Jesus, família na fé. Ao relatar a história
do povo de Israel. O apóstolo Paulo, que foi aqui no capítulo 13, nós vamos entender o pano de fundo que nos trouxe ao capítulo 14. O apóstolo Paulo fez ali uma grande apologética, ou seja, a defesa da fé, uma apresentação da obra de Deus, de como Deus veio agindo na história da igreja, na história de Israel, do povo de Deus, enfatizando os atos redentores divinos, mostrando que Deus é soberano. Amado, poderíamos aqui passar o dia dizendo, pensando, refletindo na história da vida de cada um, e ao final iríamos concluir que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que de fato aqui estamos de pé pela graça de Deus. Afinal, se não fossem as misericórdias de Deus, todos já teríamos sido o quê? Consumidos. Se Deus agisse, amado, ali a ferro e fogo, não sobraria ninguém. Então Deus é soberano, graças a Deus. Foi Ele quem escolheu o povo de Israel. O povo de Israel não virou de, eu me escolho, eu sou de Deus. Não, foi Deus que começou a boa obra. Amado, foi Deus que marcou um encontro contigo. No dia que você entrou na igreja, ouviu a palavra, ou pegou o folhetinho, era Deus quem tinha um propósito com a tua vida, amado. Nós éramos ovelhas perdidas, desgarradas. Diz que ele parou 99 ovelhas e ele foi em busca da ovelha perdida. Ou então ele varreu a casa, até que achou a dracma perdida. Louvado seja o Senhor. E como é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, diz que o filho pródigo, já era filho, caindo em si, voltou para a casa do pai. Pai, pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai restituiu o anel, restituiu as roupas, restituiu a sandália, matou um novilho cevado, fez uma grande festa, deixou os veganos irritados por causa do novilho que foi morto, mas está na Bíblia, eu creio, louvado seja Deus por isso, e fez uma grande festa para o povo de Deus. Amado, que haja festa para a igreja, para os céus, através de corações arrependidos na obra de Deus, através de vidas que se entreguem a Jesus, através de vidas que glorifiquem ao Senhor e viva para Deus. Então, se você ama Jesus e vive para Deus, diga um amém do seu lugar. Então Deus é soberano, diga Deus é soberano. Paulo vem mostrando que Deus fez com que os israelitas prosperassem na terra dos inimigos e os tirou de lá de mão poderosa. Perpassa pelo desenvolvimento da obra através da paciência de Deus quanto aos atos de rebeldia do povo. 40 anos no deserto e o povo reclamando que só tinha aquele maná. Olha isso, porque no Egito tinha tudo e ali só tinha o maná. Como Deus é paciente, amado. Às vezes dá a sensação de perguntar assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu acho que eu passava o cerol. Às vezes vem essa ideia na nossa cabeça, não é verdade? Mas se a gente pensa isso para os outros, amado, o mesmo é para você também. Se Deus não tivesse tanta paciência conosco, não é verdade? Então, graças a Deus que Deus é benevolente, graças a Deus que Ele é cheio de paciência, amado. Nem Jó tinha tanta paciência, Deus tem mais paciência do que Jó. Então, ainda assim, amado, apesar de ser um povo rebelde, um povo truculento, Deus introduziu aquele povo na terra prometida, amado. Uma terra que emana leite e mel, louvado seja Deus. O norte de Israel, uma terra frutífera, uma terra abençoada. E eu sei, amado, que Deus tem também muitas bênçãos para o seu povo. Olha, na verdade, você já é abençoado em Cristo Jesus, amado, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você já pode ter o repouso de Deus no teu coração.
Então esse é um pano de fundo que Paulo vem descortinando para o povo, e dizendo: gente, abra os olhos para ver a obra de Deus, abra os olhos para ver a graça de Deus, abra os olhos para ver a obra do Senhor. Às vezes nós temos, amado, aguinha quente no chuveiro, temos colchãozinho bom, aquele colchão de molinha gostosa, a gente tem uma comidinha boa, arroz, feijão, disco voador. Não tem coisa melhor do que disco voador, amado. Sou igual a irmã Sueli. Às vezes eu nem como carne, gosto só o disco voador, está ótimo, amado. Nossa, a pastora também. Então, amado, eu amo isso daí. É uma comida boa, simples, que não enjoa, não é verdade? E aí você tem isso tudo, amado. Você é um abençoado com toda a sorte de bênçãos. Nós não temos que ficar olhando o que não tem. Olha o que você já tem, amado, em Cristo Jesus. Então, Atos capítulo 13, versículo 16 a 23. Olha aí a tônica de Paulo. Diz assim, 13, 16. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que bem temeis a Deus, ouvi, Shema, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, Deus é soberano, e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito. Deus conduziu, de onde os tirou com braço poderoso, Ele é onipotente, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus é paciente. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes a terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe Davi, um rei, que deu testemunho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E diz que da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador. Que quem é o Salvador? Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, amado. Então, amado, como falamos aqui semana passada, Deus é o sujeito de todos os verbos. Ou seja, os verbos são ações, é o que a pessoa faz. Deus é o sujeito que pratica todas as ações. Ele escolhe o povo, Ele tira do Egito, Ele prospera no meio dos inimigos, Ele dá a vitória levantando juízes, Ele tem paciência com o povo no deserto. E o povo quer um rei segundo as nações. Tá bom, você quer isso mesmo? Às vezes a pior coisa que acontece é Deus atender o que você está pedindo. Tá bom, você quer um rei que nem as outras nações? Então eu vou dar Saulzinho para vocês. E vem Saul, um cara problemático, um cara que quase matou o povo de fome, um cara que não pensava no povo. E aí depois Deus levanta Davi, um homem segundo o coração, e envia Jesus. No ápice da história Ele envia o Messias, o Salvador, aquele que veio anunciado por João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amado. A pior coisa do ser humano é a sua querer viver a independência de Deus. A independência de Deus, como se pudesse viver independente de Deus, como se pudesse viver a parte de Deus, Deus lá e eu cá. Amado, nem o coração bate se Deus não quiser, amado. É Ele que te dá o sopro da vida. Então, amado, em Cristo Jesus nós somos abençoados. Em Cristo Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado como também ser humilhado. Já tenho experiência de honra e tenho experiência de vergonha. Tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus, amado. É Ele.
Então Paulo diz a primeira coisa: povo, vocês estão aí, olha, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo maravilhoso, nós somos o disco voador do arroz com feijão, nós somos a goiabada do queijo Minas, nós somos o feijão do arroz. E Paulo falou: mas quem fez tudo foi Deus. E outra coisa, Deus foi muita paciência com vocês. E mais uma coisa, enviou Jesus, e vamos ver aqui depois: e que não aconteça com vocês o que o profeta Abacuque disse, de olhar e não acreditar. Amado, que nosso coração se abra a porta da fé para crer que Jesus Cristo é o único, é o soberano, é a rocha da nossa salvação. Ele foi a pedra rejeitada pelos homens, mas ela é eleita e preciosa para com Deus. É Jesus que faz a obra na tua vida, amado. O Salvador, o Messias. Os judeus esperavam um líder bélico, alguém que viesse com uma AK-47, ou então uma espada de Aladim, ou sei lá o que. Eles ficavam esperando lá alguém que viesse armado. E veio Jesus, Cordeiro. Eles não entenderam muito bem, eles achavam que a luta era armada. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Vocês acham que eu não poderia chamar aqui milhares de anjos para me socorrer? Poderia. Ele poderia chamar. Ele era Senhor, amado, Senhor de senhores, 100% homem e 100% Deus. Mas ele mostrou que a obra dele era mais profunda, amado. A salvação dele, a libertação dele era mais profunda. É libertar o povo dos pecados seus, é tirar o povo das prisões do pecado, é ele abrir a porta da fé. E no final de todas as coisas, Shema Israel, ouça Israel, abra-se seus ouvidos para a palavra, vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que eu vos tenho preparado. Amado, esta será a frase mais linda da eternidade, amado. Que doce e suave ouvir isso do Pai: vinde benditos. É ver a face amiga de Deus, é ver a face sorridente do nosso Pai, é ver os seus braços abertos, seu colo, seu terno colo e amigo, como foi com aquelas crianças, abraçou e as abençoou. Como será lindo e maravilhoso este dia em que reinarmos para todo sempre na glória de Deus em Cristo Jesus. E isto ele fez, porque enviou Deus Jesus, o Messias, o Salvador. Então Paulo ousadamente identifica Jesus como Yeshua Hamashia, o Messias esperado. Então Deus escolheu aquele povo inicialmente, desde Abraão, da sua chamada: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, desde aquele primeiro chamado, e dali começou a ser chamado o povo hebreu, porque ele atravessou o rio, ou então da descendência dele, que tinha o Éber, o hebreu. E aí o povo hebreu escolhido por Deus. Mas o propósito de Deus era alcançar a tua vida também, amado. Deus sempre teve um propósito conosco. Diga glória a Deus por isso. Então este povo foi chamado para ser luz para as nações, expandido o Evangelho, para que por meio de Cristo Jesus, os povos fossem salvos dos seus pecados e tivesse vitória absoluta sobre a morte. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a lei não pode salvar. A lei foi um aio que conduziu até Cristo Jesus. E veja isso lá no versículos 26, 27, 38 a 41. Diz assim: irmãos da descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram o quê? As profecias. Condenaram Jesus como malfeitor, mas era o propósito de Deus para nos salvar. Louvado seja Deus. Versículo 38 ele diz: tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio
deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. E ele estava dizendo que isso não aconteça, ou seja, que aconteça o contrário. Quando alguém contar a obra para você, que você acredite, amado. Quando alguém contar a obra para você, que a porta da fé se abra. Quando alguém disser que Jesus Cristo é o Messias Salvador, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que você diga: amém, eu creio, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, eu entrego minha alma nas mãos de Jesus. Então, amado, é daqui que vem, agora entra o capítulo 14. Agora você tem posse conhecimento do que está acontecendo, o pano de fundo da mensagem que está sendo pregada, porque Paulo foi ousado. Dizer para aqueles que eram incrédulos que Jesus Cristo era o Salvador, foi ousadia. Agora em Listra, a pregação parecia não ter sido em vão, parecia ter sido em vão. O fruto do trabalho que Paulo colheu ali parecia apenas algumas contusões e ferimentos das pedras que ele levou. Porém, muitas coisas aconteceram. Uma delas, que mais para frente, quando estudarmos, você verá, um filho na fé brotou, Timóteo, louvado seja Deus. Timóteo depois pegou o bastão da corrida e continuou a pregação do Evangelho. Amado, se você estiver pregando no lugar e pelo menos um Timóteo se levantar, a obra foi ganha para a glória de Deus. Um filho na fé, alguém que vai continuar a chamada de Deus, alguém que vai fazer uma obra maravilhosa. Então saiba, mesmo debaixo de pedradas, mesmo de uma aparência de uma obra cujo fruto foi apenas pedradas que ele levou e pensaram até que ele morreu, ouça, Deus age em todas as coisas para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, amado. Se você está andando nos passos da vontade de Deus, ainda que nós sejamos fracos e não saibamos nem como orar direito, como o texto de meditação que deixamos hoje aqui no telão, Ele nos assiste em nossa fraqueza e na sua soberania e poder fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, se você perguntasse para a maioria daqueles que viveram no primeiro século, suponho eu que a maioria se surpreenderia com os frutos do ministério deles. Muitos morreram sem ver os frutos do seu ministério. Muitos partiram sem ver a grande obra extensa que Deus usou para criar. Muitos partem sem ver essa obra acontecer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado: descansa no Senhor e faz a obra de Deus. Os frutos pertencem a Deus, o resultado pertence a Deus, a glória pertence a Deus, as ovelhas são de Jesus, e no tempo de Deus, na hora de Deus, a coisa vai. Existem alguns pregadores que nós olhamos hoje, e lá na época deles ninguém reconhecia, ninguém sabia que existia, e quando pegamos hoje, gente, quanta riqueza de material, como é que pode uma coisa dessa? Sim, amados. Esta foi a realidade do primeiro século. Veja em Mateus capítulo 21, versículos 33 a 35, 42 e 43. Atentai em outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e o outro apredejaram.
Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Louvado seja o Senhor. Amado, era isso que estava acontecendo. Jerusalém havia matado seus profetas. Jerusalém havia apedrejado os seus profetas. O último que havia sido apedrejado, Estevão, morreu às pedras, clamando ao Senhor, entregando o seu espírito nas mãos de Deus. E aqui não era diferente. Em Listra, o apóstolo Paulo também foi apedrejado. Amados, muitas obras que nós estamos fazendo hoje, muitas tâmaras que estamos plantando hoje, daqui a 80 anos muitos outros colherão. É o ditado que reza. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o que importa é você fazer a vontade de Deus. O que importa é você caminhar nos passos da vontade de Deus. O que importa é quando as cortinas desse mundo se fechar e as cortinas dos olhos da fé lá na glória se abrirem e o Pai lhe receber e Jesus Cristo lhe receber e lhe disser: venha, venha meu filho, venha, está aqui a tua coroa cheia de pedrinha, está aqui a obra que você fez, eu vi, está tudo anotado, louvado seja Deus, obras de ouro, prata e pedra preciosa. Olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora, aqui era o cumprimento da profecia, da palavra de Jesus. E por Israel não receber o Messias, o evangelho foi estendido a ser pregado para outras nações. Nós, os gentios, que não temos sangue israelita, este era o propósito de Deus se cumprindo. Veja João capítulo 1, versículos 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem. Amado, a porta da fé está aberta no teu coração, a porta da fé está aberta na tua vida. Então você é um filho de Deus. Você crê no nome de Jesus? Diga: eu creio, eu creio. Versículo 13, ele diz: os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade dos homens, eles nasceram pela vontade de Deus. Amado, o dia que nasceu aquele cabeçudinho de 3,8 kg, era a vontade de Deus se cumprindo, amado. Era a vontade de Deus se cumprindo. O dia que você veio ao mundo era a vontade de Deus se cumprindo, amado. E Paulo disse: o qual me separou antes de eu nascer. Antes de eu nascer. Então diz que a vida de Paulo, toda aquela vida de perseguidor, tudo estava debaixo da permissão de Deus. Mas no tempo certo, a caminho de Damasco, ele se colocou no caminho daquele homem. Disse: Saulo, você está me perseguindo? Que é isso? Quem é? Quem é o senhor? Sou eu? O senhor está ouvindo? Sou eu? Eu fiquei maluco, bipolar, vocês estão ouvindo também? Olha, mas sou eu. Você está me perseguindo? E diz que aquele homem, nós não sabemos o que aconteceu na sua psicologia, nós não sabemos o que aconteceu ali na sua alma, mas eu sei que caiu um Saulo pecador e levantou um Saulo restaurado. Caiu um homem desviado e levantou-se uma ovelha de Jesus. Amado, bendita a queda que me fez olhar para o céu. Bendita a queda que me fez olhar para Jesus. Bendita a queda que me fez entender os planos de Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Bendita a obra que Deus operou em nossa vida e nos fez entender que nós somos vasos de barro. Vasos de barro.
E agora você entende que o vaso é de barro, mas a chamada é de ouro. O vaso é de barro, mas os propósitos de Deus são excelentes. Deus pode usar um vaso de barro. Se Deus usou Paulo, pode usar a tua vida. Se Deus usou um perseguidor da igreja que consentiu na morte de Estevão, Deus pode usar a tua vida. Se Deus usou um homem que na sua escritura ele disse: do meio dos pecadores, eu sou o principal, o menor dos apóstolos. Deus pode fazer uma grande reforma neste mundo, através da tua vida e da minha também, porque Deus é Senhor. Você recebeu Jesus na tua vida? A porta da fé por meio da palavra abriu o teu coração, amado. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Ou Ele é apenas o Salvador que te salva do inferno? Mas Ele também é o Senhor da tua vida, o qual você ama obedecer, o qual você ama fazer a sua vontade, o qual você ama andar nos seus caminhos. Então, meu amado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele disse na parábola dos lavradores maus: vocês perderão o reino, e eu lhes darei a um povo que darão os frutos respectivos da obra de Deus. Se você é salvo, você precisa dar frutos para Deus. Se você tem Jesus, você precisa glorificar a Deus com os teus frutos. Isto é a graça de Deus. Então a expansão do Evangelho alcançou lugares nunca antes ouvidos, onde ouviram falar dos ternos cuidados de Deus, e a porta da fé foi se abrindo. E junto com o avanço da palavra do Evangelho, sinais miraculosos e poderes de Deus acompanharam a pregação na vida daqueles que acreditavam. Neste mover surpreendente do avanço da igreja ao povo gentílico, de milagres e poder de Deus pelo Evangelho, muitos aceitam a mensagem, outros, porém, a rejeitam. Até o final da pergunta, vamos refletir. Até o final da mensagem, vamos refletir na pergunta: temos aceitado ou rejeitado a palavra nos demais diversos comportamentos da nossa vida? Temos aceitado ou rejeitado a palavra quando falamos mal de um irmão, quando não damos o testemunho no nosso local de trabalho? Temos aceitado ou rejeitado a palavra quando destratamos o companheiro, a esposa, o marido, quando não damos o testemunho para os filhos ou na obra de Deus? Isto é algo que precisa ser meditado em nossos corações, porque o mover de Deus era surpreendente, mas muitos rejeitavam a palavra. Rejeitavam porque se achavam já o povo de Deus. E às vezes a gente está aqui tão acomodado na nossa gordura da fé, achando que a fé é algo para ficar parado. Fé é ação, amado. Fé é prática, fé é obediência, fé é testemunhar, fé é viver o Evangelho. Fé não é uma energia difusa, alguma coisa assim lá no outro mundo. Fé se vê. Eu vejo a fé na tua vida, amado. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé, disse Tiago. Então, quando a porta da fé é aberta, sinais e milagres no corpo físico podem ocorrer. Não é obrigatório, mas podem ocorrer. Versículos 8 a 10. Estamos entrando no texto, estamos já discorrendo o texto desta manhã. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, olha aí a palavra, ele ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés.
E diz que ele saltou e andava. Então, amados, aquele aleijado obedeceu a ordem de Paulo para ficar em pé. Note que ele poderia ter dado alguma desculpa. Mas eu sou aleijado. Mas desde nascença eu não sei o que é andar. Mas eu sou um coitado. Eu isso, eu aquilo. Amado, ele quando ouviu falar Paulo, ele falou: eu acredito nisso. Amado, que a fé possa quebrar todas as cadeias interiores da tua vida, amado. Esse sinal mostra a fé em ação, quando um homem incapaz de se locomover faz o que jamais havia feito em toda a sua vida. Jamais em toda a sua vida esse homem havia tido a experiência do que é colocar um pé na frente do outro e andar. Mas quando ele ouviu aquele evangelho, aquela palavra, amado, aquele homem foi restaurado, ele recriou-se, ele reviveu. E às vezes nós queremos frutos diferentes, mas plantamos as mesmas sementes. Quando eu desenvolvi a marketing de rede na Forever Living, nós dizíamos assim: tente, mas faça diferente, e você vai colher frutos diferentes. Ou seja, amado, você não pode ficar lá dando voltas no deserto, ciclos no deserto. Amado, você precisa crer no evangelho, crer na palavra, aplicá-la onde você estiver. Deus vai agir grandemente na tua vida, amado. Agora note uma comparação, porque antes disso ocorreu um milagre também, através de Pedro. Mas Pedro estava entre os gentios, e ele podia recorrer facilmente às Escrituras para explicar aos judeus quem era Jesus e o significado dos milagres, pois os judeus já tinham conhecimento prévio. Aqui, nesse contexto de Atos capítulo 14, lembra que os judeus rejeitaram a palavra, e aí nos volvemos para os gentios. Agora aqui, capítulo 14, Paulo não podia ter o mesmo recurso. Estava diante de um público pagão e politeísta que confundia mensageiros de Deus com os deuses do Olimpo. E amados, vivemos numa era não muito diferente. Muita gente não sabe nada de Bíblia. Muita gente despreza a fé cristã por influência de apresentações distorcidas da mídia. Às vezes, meia culpa nossa, escândalos, problemas. Então, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 8, o apóstolo diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Estou fazendo essa interpolação textual, saindo um pouquinho do texto para mostrar a importância do conhecimento. A importância do conhecimento. Paulo, lá diante daquele povo, ele pegou o que era comum para eles para mostrar Jesus. Aqui Pedro fala sobre o conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtudes, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Como? Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Amado, que o conhecimento da palavra gere libertação das paixões do mundo, amado. Quanto mais próximo de Jesus você for, menos o mundo vai fazer sentido para você. Quanto mais próximo da palavra você for, mais distante do pecado você se tornará. Não tente vencer o pecado pelas forças carnais, você vai perder a guerra. Quem brinca com fogueira faz xixi na cama. Você tenta vencer a carne com carne, não vai vencer. Você só pode vencer, porque pecado é gostoso, amado. Você vê ali 3 pedaços de lasanha gigante. É ou não é bom? 1 litro de Coca-Cola, não é maravilhoso? Aí você tem rabada com agrião. Vai comer, apesar que eu gosto de agrião. O cara vai só na rabada e come. Então, amado, você só vence o prazer do pecado através de um prazer maior. E qual é o prazer maior? É a presença de Jesus.
é você sentir a presença de Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, ovelhinha amada, viva esta palavra e você vai dar frutos diferentes. Receba o conhecimento dessa palavra e você vai dar bons frutos para Deus, livrando-vos das corrupções do mundo. Versículos 5 a 8, vamos lá. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Depois, com a piedade, fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de quem? Nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Vamos louvar ao Senhor, amado. Então, se você tem conhecimento, e une o conhecimento, a virtude, a fraternidade, a piedade, o amor, a misericórdia, você busca uma completude da palavra de Deus, cresce no conhecimento, cresce na graça e no conhecimento, amado, isso vai levar à ação, isso vai levar você a ter uma vida ativa no Senhor Jesus Cristo para a glória dEle. Milagres poderão ocorrer, eu recebo que ocorram muito, milagres físicos inclusive. Então, quando a porta da fé é aberta, sinais e milagres podem ou não acontecer. Quando acontecerem, saiba, nem sempre irá gerar conversões. Às vezes a gente espera que um milagre físico ocorra uma conversão. E às vezes oramos nesse sentido: Senhor, se o Senhor curar essa irmã, a família toda vai se converter. Nem sempre. Já tivemos uma experiência de conversão na história da igreja, em Paysandu. A senhora estava lá morrendo na cama, a gente foi lá, cantou um corinho, a senhora levantou da cama, começou a dançar, aleluia, e o filho dela ficou lá chorando, e a gente não entendeu que ele estava chorando. Ele falou: a minha mãe praticamente não tinha coluna, não podia nem se mexer na cama, agora ela está aí curada, dançando. Naquele momento, você quer receber Jesus? Sim, Amélia, recebeu, você converteu, louvado seja o Senhor. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre. Às vezes a pessoa é curada lá do outro lado. Pastor, eu fui lá, chupei o sangue da galinha. O cara chupou o sangue do bode, pegou a cabeça do cemitério do defunto e foi curado. Como é que pode ser curado lá? Qual é o tema principal da Bíblia? Salvação. Aí o capeta cura lá, porque lá ele nunca vai ouvir sobre a salvação. E aí perde o prato principal, que é a salvação, e fica com a migalha do diabo. Martinho Lutero diz assim: pode chover milagre no lugar, se não tiver palavra de Deus, vai embora, porque milagre não quer dizer nada. Milagre não quer dizer nada. É isso aí. Ele na verdade botou a doença e depois tirou a pata. Só que ele dá com uma pata e tira com as outras 3. Amado, mais vale um bocado seco de hortaliças e a bênção de Deus na sua vida, amado. Ter Jesus e a graça dele na sua vida. Então, nós vemos que esse milagre, no caso, pode não gerar nenhuma conversão, às vezes até o contrário, afasta mais das pessoas, como aqui, na atitude do povo. A atitude do povo, movido pela crença popular, constituída de lendas e tradicionalismos. As multidões interpretaram aquele milagre de Paulo, do homem curado de nascença, doença de nascença foi curado, interpretou o milagre pela lente da mitologia religiosa. Era o único referencial que eles tinham. Estavam condicionados pela cultura da época a associar milagres com a presença de deuses humanos. Júpiter desceu até aqui, Mercúrio desceu aqui,
olha lá, versículos 11 até o versículo 13, diz assim a palavra: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, gridaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Amado, aquele milagre na vida daquele homem, por causa da mitologia e misticismo do povo, estavam abrindo as portas do templo do mal. Olha, amado, que você não troque as portas da fé por milagres que te levem às portas da idolatria, amado. Que você não troque a porta da fé em Cristo Jesus pelas portas que te levem para o mundo. Essa foi exatamente a tentação de quem? Satanás no deserto. Veio lá a serpentinha. Oh, Jesus, você está com fome? Está passando fome, necessidade? Manda que essas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, Jesus. Aí o diabo usa a palavra, porque ele também conhece a palavra. Mas está escrito que os anjos vão te guardar onde você estiver. Então se jogue daqui, em cima lá embaixo, e eu vou te abençoar. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá bom, Jesus, tá bom. Faz uma coisa, dá uma dobradinha de joelho aqui, rapidinho, e todos os reinos e glórias do mundo eu vou te dar. Arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Porque só ao teu Deus darás culto, só a Ele dará glória. Amado, levante assim a tua mão e diga: Jesus, a minha vida te pertence, o meu culto é para ti, Senhor, a glória é para o teu nome somente. Eu não troco a tua glória por bens materiais, eu não troco a tua glória e a tua presença e as tuas bênçãos espirituais por nenhum dos favores desta terra. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém, amém. Então, amado, a voz do povo às vezes se mostra contrária à voz de Deus. O povo queria adorar os missionários, e por sua vez os líderes religiosos que deviam conduzir o povo pelo reto caminho, desviou, incitando a apedrejar os mensageiros de Deus. Os líderes judeus incitaram aquele povo a apedrejar Paulo. Paulo só é citado no apedrejamento, ao invés de conduzir corretamente. Em terceiro lugar, quando a porta da fé é aberta, é porque o evangelho está sendo pregado. Então nós vamos ver que a verdadeira comunicação do evangelho mostra aos homens a possibilidade de arrependimento e conversão. Homens que passam a andar pelo caminho de Deus. Eu amo o caminho de Deus. Você ama o caminho de Deus. Tem até um corinho que a gente canta: o caminho de Deus é perfeito. Amado, não existe caminho melhor do que este. Talvez versículo 14 a 18. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Este Deus é maravilhoso, amado. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Então, amados, a pregação verdadeira do evangelho, que é o que abre a porta da fé, deve impedir a adoração à criatura e estimular a adoração ao Criador. Amado, você não deve adorar uma personalidade,
Você não deve adorar ao pastor da igreja. Olha, o pastor passou o manto pastoral, passou, quero estar na antessala do apóstolo, porque é a antessala do milagre. Amado, eu quero estar na antessala de Deus, amado. Eu quero estar na antessala de Deus. Então não adore criaturas. Ama, você tem devida consideração, respeito, ora, mas adorar, curvar-se é a Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele é digno de glória. Então, os judeus, Paulo e Barnabé rasgaram as vestes. Isso era a forma de expressar horror a uma blasfêmia. Ao contrário de Herodes, você se lembra que aceitou a adoração e foi comido de vermes. Então, eles condenaram a idolatria, condenaram toda a prática herética e disseram: são coisas inúteis e vãs. Isso é paganismo. Paganismo e cristianismo são irreconciliáveis. Paganismo e cristianismo são incompatíveis, não podem coexistir. Ninguém pode servir a dois senhores. Quarto lugar, quando a porta da fé é aberta, porque o evangelho está sendo pregado, ouça, saiba, esteja preparado. Oposição obstinada costuma se levantar. Amado, você fala de Jesus num lugar, começa o povo a se levantar contra. E um já fala mal, e o outro já vê, e o outro já fala, e não sei o que acontece. Olha lá, versículos 19 e versículo 20, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, rodeando, porém, graças a Deus, amado, todo pregador, todo pastor, líder espiritual, quem quer que seja, que esteja fazendo a vontade de Deus, Deus há de levantar pessoas para ombreá-lo, amado. Deus há de levantar pessoas que façam a sua defesa, porque sempre vai ter gente instigando contra, amado. Se você estiver fazendo bem, estiver servindo a Deus, amado, se prepara, vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso. Aí, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, ovelhinha amada, a multidão no momento estava disposta a sacrificar. Eles são Júpiter, é Deus, é Mercúrio, vamos lá, pega o boi, sacrifica. E agora já está disposta a apedrejar. Amado, se você colocar o curso da sua vida à disposição do que os outros dizem de você, você vai enlouquecer. Se você quiser fazer a obra de Deus esperando a aprovação dos outros, você não vai andar. Oposição obstinada se levanta contra. O inimigo fica nervosinho. Já levanta logo uma maledicência. Os maliciosos. Está roubando o dinheiro da igreja. Está botando o dinheiro no bolso. Amado, se algum dia, particularmente na minha vida, eu quiser roubar o dinheiro da igreja, que Deus me leve antes. Porque eu amo a Jesus e amo a vida eterna. Se algum dia eu quiser roubar o dinheiro da igreja, que Deus me tire antes. Tenho temor, tenho tremor, não sou lobo. Agora, saiba que muitos maledicentes vão tentar falar, acontecer, porque que não sei o que. Amado, onde você estiver, na obra de Deus, você está fazendo a obra de Deus aonde? É na tua casa, é na tua família, é na tua empresa, é na tua vizinhança. Sempre vai ter um espírito de porco para falar mal de você. Aí você olha para o espírito de porco, não vai à igreja, não serve a Deus, não dá testemunho, não é nem cristão, é convencido. Todos são assim, a história é a mesma. Tenho 20 anos de ministério, amado, eu sei o que é isso. Quantas pessoas já passaram na nossa igreja falando mal. Já caí em depressão por causa disso. Teve uma fase que estava aqui na igreja, estava em depressão, ninguém sabia. Alguns poucos irmãos mais íntimos sabiam. Em depressão. Porque dava atenção para que os espíritos de porco falavam. Hoje em dia o espírito de porco fala, legal, irmão, vai com Deus. E aí o espírito de porco fica nervosinho comigo. Sabe por quê? Eu aprendi, amado, que a obra é de Deus, amado.
E enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, o inimigo vai se levantar. O inimigo não vai estar satisfeito. Você sabe qual é a única coisa que eu me importo? A única coisa que eu me importo, única, é que o dia que eu chegar lá na glória, eu possa ouvir do meu Senhor: vinde, meu filho, e toma posse do reino que eu te preparei. Porque Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe o chamado que Ele deu para a tua vida, Ele sabe a missão que Ele entregou nas tuas mãos. Você tem feito a missão que Deus te deu? Porque diz que Paulo e Barnabé foi apedrejado, levantou-se e entrou de novo na cidade. E, esse povo aí me apedrejou, aqui estou cheio de contusão, ferimento, vou embora, não quero nunca mais pregar a palavra, meu negócio agora é sei lá o quê. Amado, o cara foi todo quebrado, pregar a palavra de Deus. Amém, irmão, Jesus o Senhor, louvado seja Deus. Que isso, não é que eu levei uma pedrada ali, mas está tudo certo. Louvado seja Deus. E hoje muita gente só quer fazer a obra de Deus se tiver Golden Cross. Amado, que Deus leve o nosso ministério a um nível que possamos ter muito Golden Cross aqui, amado. Capemisa a rodo para a galera. Amém, amado? Mas nós fazemos a obra de Deus por amor. Então, chego na conclusão, 3 minutos para terminar. Atos capítulo 14, versículos 21 a 23, diz assim a palavra do Senhor. 2 aplicações para essa mensagem. 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de quê? Muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, amado, aquela galera que fica só prometendo sombra e água fresca, venha, olha, pare de sofrer, você nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter um problema. Se você está sofrendo é porque não tem fé. Aí às vezes o cara entra em parafuso, fala: gente, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu passo tantos problemas? Eu estou sendo fiel, eu estou fazendo, será que eu tenho alguma coisa de errado? Será que eu estou cometendo algum pecado? Será que eu estou dando pouco para a igreja? Eu já dei metade do meu salário, vou dar meu salário todo agora, vou dar até minhas cuecas para a igreja. E a pessoa entra num parafuso, amado. Eu vou lhe dizer uma coisa, é o contrário, o evangelho diz ao contrário. Você está seguindo a Jesus, amado, muitas tribulações vão alcançar você. Muitos perseguidores vão se levantar, porque você está andando no caminho de Deus. Você está reluzindo a glória de Deus. Amado, o maior exemplo, quem foi o maior exemplo? Jesus. Jesus tinha pecado. Jesus errava. Só fazia o bem. Era o amor ambulante. E foi crucificado. Foi crucificado, não teve unanimidade. E você é melhor do que Jesus? Você tem a pretensão de ser melhor do que Jesus? Não, eu sou melhor do que Jesus. Eu sou o crente super-homem. Eu chego, não tenho problema. Porque a antessala do apóstolo é tremenda. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se você está passando muitas tribulações, alegre-se, amado. É porque você está no caminho certo. Então, ainda se recuperando dos ferimentos, Paulo fortalece os novos discípulos com a mensagem, alertando-os que passariam muitas tribulações. Em cada igreja que visitavam no caminho de volta dessa primeira viagem missionária, instruíram e encorajaram os discípulos, chamando-os a perseverar. Inclusive levantaram presbíteros. Olhem os presbíteros da igreja. Os presbíteros têm função importantíssima na obra. Eles são, na verdade, copastores. Copastores. O pastor pode se ausentar e deixar com os presbíteros, que a igreja está sendo pastoreada. Então, na missão da igreja, como em todos os departamentos, ouça, a palavra nunca vai voltar vazia, amado. Atos capítulo 14, 24 e 28, segunda e última aplicação.
Diz assim a palavra do Senhor: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram o Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, amado, a igreja que enviou Paulo e Barnabé foi profundamente enriquecida com as experiências dos apóstolos. Ou seja, a igreja missionária abençoa as nações, mas ela também é abençoada e fortalecida na fé. É uma via de mão dupla. Enquanto você estiver como um missionário de Deus, abençoando pessoas, amado, as experiências da fé irão abençoar a tua vida. O que é a nossa vida, senão o conjunto das experiências de fé que já tivemos? Quanta riqueza de experiência de fé você pode dar hoje, porque você é um missionário de Deus, você é um pregador da palavra de Deus. Continue, mesmo debaixo de pedradas, mesmo debaixo de homens instigando rebelião contra você e contra mim. A missão é de Deus, e Ele vai usar a tua vida para cumpri-la, amado. Então, esta missão, que não é apenas geográfica, ela também é no coração, é espiritual, porque ela acontece sempre que, impelidos pela fé, cristãos ultrapassam a fronteira entre a crença e a descrença. A missão do evangelho, da pregação, que inicialmente Paulo poderia ter achado que não foi muito bem, mas depois levantou-se Timóteo, e muitos dali creram. Esta missão acontece, mesmo quando os nossos olhos físicos não veem, mesmo quando os nossos olhos geográficos não percebem, mas ela acontece quando o cristão compartilha a sua fé por onde anda, levando pessoas a atravessarem a fronteira da descrença. A missão acontece quando o necessitado recebe uma mão estendida, a mão samaritana. A missão acontece quando o cristão participa da vida cultural, política, econômica da sociedade e demonstra ao mundo os princípios da fé que regem e norteiam a sua vida. Portanto, amado, viva a missão e abençoe sempre os que se arriscam na missão, aqueles que dão a sua vida, aqueles que levam pedradas, aqueles que fortalecem os irmãos, aqueles que exortam a testemunhar e serem fortalecidos na graça de Deus. E certamente, amada ovelhinha, você, como numa via de mão dupla, será enriquecido, abençoado, fortalecido, levantado, e quiçá, mesmo que os teus olhos geograficamente não vejam muito, inicialmente, a história contabilizará e olhará um Paulo, um Barnabé, um pregador da palavra, se inspirará na tua história e dirá: que lindo, eu quero seguir esse caminho, eu quero ser um missionário, eu quero ser um chefe de família honrado, eu quero ser um pregador do evangelho. Pedradas vão vir, irmão, perseguições vão acontecer, irmã, mas nós estamos trazendo a locomotiva da fé, nós estamos abrindo porta da fé, nós estamos pregando o evangelho. E saiba de uma coisa: o Senhor desta missão é Jesus Cristo. E eu termino com Efésios 6,18, que diz a palavra: como é que nós vamos fazer essa missão, pastor? Como é que nós vamos estar aí juntos cumprindo isso? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual, olha lá, estou tomando água de coco e sombra fresca. É isso, amado. Olha, se tem sombra e água fresca na tua vida, é muita bênção. Receba aí, amado.
Eu declaro bênçãos de Deus na tua vida, de todo o meu coração. Mas se você está passando isso aqui que Paulo passou, não fique triste, amado. Deus é por você. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que assim seja, assim diz o Senhor.